Olá, querido filho. Estou feliz em te escrever mais esta cartinha. Você já ouviu falar na palavra Armagedon? O que pensa ao ouvi-la? Seria algo como a Terceira Guerra Mundial? Alguns pressentem que terão que estocar comida ou fugir para as montanhas quando se deflagrar a Batalha do Armagedon, predita no Apocalipse, durante as 7 últimas pragas que assolarão a humanidade. A imaginação sobre essas profecias é contaminada com cenários catastróficos apresentadas nos filmes. No entanto, não há o que temer a respeito das 7 pragas descritas no Apocalipse, desde que você esteja do meu lado, sendo fiel a mim. Apesar de os eventos dos últimos dias incluírem tragédias e conflitos reais, o principal embate é espiritual. O grande conflito entre o bem e o mal, entre o Criador e o diabo, entre a verdade e o engano, a luz e as trevas, está chegando ao fim. A batalha decisiva será travada em breve. Nesta cartinha de hoje, você compreenderá que poderemos enfrentar o futuro sem medo se estivermos comprometidos totalmente com o Senhor Jesus e com os ensinamentos de minha palavra. Eu gostaria de te dizer, meu filho amado, que as 7 últimas pragas cairão sobre a terra. Apocalipse 15, versículos 5 a 8, somente após a proclamação das 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, de 6 a 12. Então farei para a humanidade o último chamado para o arrependimento. E somente após a proclamação do Evangelho eterno e o selamento dos santos, e depois que todos tiverem a chance de se arrependerem, só então que os 7 anjos sairão do santuário para aplicar os flagelos divinos sobre os que rejeitarem a verdade e receberem a marca da besta. É muito importante, meu filho, que você fique atento ao chamado de arrependimento e aceite hoje mesmo Jesus como seu Salvador. Vou começar descrevendo para você as 4 primeiras pragas no capítulo 16, versos 1 a 9 de Apocalipse. Em primeiro lugar, o anjo derramará sua taça sobre a terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevirão úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16, versículo 2. Em segundo lugar, meu filho, o segundo anjo derramará a sua taça no mar, e este se tornará em sangue como de morto, e morrerá todo ser vivente que há no mar. Apocalipse 16, versículo 3. Não será um momento de alegria, mas de tristeza e sofrimento por causa do pecado. Em terceiro lugar, algo parecido ocorrerá nos rios e nas fontes das águas, que também se tornarão tudo em sangue. Apocalipse 16, versículo 4. E em quarto lugar, o anjo derramará a sua taça sobre o sol, o qual queimará os homens como fogo. Apocalipse 16, 8. A realidade histórica das 10 pragas descritas no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 14, e capítulo 12, versículo 51, fornece um vislumbre das 7 pragas e da atuação divina imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Os eventos sobrenaturais ocorridos há mais de 3.400 anos voltarão a acontecer literalmente, demonstrando meu poder em favor de meu povo. O propósito das últimas pragas corresponde essencialmente ao das pragas que caíram sobre o Egito nos tempos de Moisés, e revelará a minha justiça ao subjugar o inimigo. As pragas terão início quando Jesus concluir seu ministério intercessor no santuário celestial, indicando o fim do período de salvação, isto é, o fechamento da porta da graça. Filho, para você ter uma ideia da dureza do coração das pessoas que estiverem adorando a besta e sua imagem, perceba que a 5ª praga atingirá diretamente o trono da besta, cujo reino se tornará em trevas, e os homens remorderão a língua por causa da dor que sentirão, e blasfemarão o meu nome por causa das angústias e das úlceras que sofrerão, e mesmo assim não se arrependerão de suas obras. Apocalipse 16, versículos 10 e 11. Esta 5ª praga do Apocalipse é semelhante à 9ª praga que caiu sobre o Egito, em Êxodo 10, 23, e atinge o reino da besta com uma escuridão sobrenatural, um veredito celestial para os que rejeitaram a Cristo como a luz do mundo e amaram mais as trevas do que a luz. João 3, 19. Já na 6ª praga, a qual o local da batalha final recebe o nome de Armagedon,
Apocalipse 16, de 12 a 16, relembra a história da queda da Babilônia, ao mencionar o secamento das águas do rio Eufrates, simbolizando a libertação final. Quando as multidões de todas as nações se derem conta da condenação divina sobre a Babilônia apocalíptica, retirarão o apoio que davam a ela. Darão a volta e converterão seu apoio leal à Babilônia em um ódio ativo que a destruirá. Por outro lado, o dragão, a besta e o falso profeta, com a ajuda dos poderes civis, moverão todo o seu aparato mortal contra o meu povo. Nesse contexto, surgiu o símbolo do Armagedon, uma guerra espiritual entre todos os poderes do mal contra os fiéis do Senhor. Estes, por sua vez, não estarão sozinhos. Os santos verão a manifestação arrasadora da última praga enviada pelo Criador a seus inimigos. Finalmente, meu filho, chegamos ao relato da sétima praga, que é apresentada através da voz que sai do santuário dizendo: "Feito está!" E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo. Apocalipse 16, versículos 17 a 21. E então, meu filho, por meio de eventos catastróficos como relâmpagos, trovões, grande terremoto e chuva de pedras, que pesam cerca de 35 quilos, eu realizei o ato final, a destruição completa da Babilônia e de seus instrumentos de ação. Quando a 7ª praga ocorrer, os salvos saberão que Jesus Cristo está chegando. Mas, meu filho, quando as pragas estiverem sendo derramadas, aqueles que simbolicamente receberam na testa o meu selo serão protegidos por mim, como foi Raabe e sua família na destruição de Jericó. Apocalipse 7, versículos 2 e 3. Eu sou justo e protegerei os que aceitarem o dom da minha graça, oferecido com todo amor. João 3,16. Os redimidos de Cristo que aceitaram o meu selo e recusaram a marca do anticristo não serão castigados com as 7 últimas pragas. Salmos 12, versículo 7, capítulo 91, versículos 10, 11 e 15, e Isaías 32, versículos 18 e 19. Os salvos me louvarão pelo livramento que proporcionarei a eles. Apocalipse 15, de 3 a 6. Termino esta cartinha, meu filho amado, dizendo que meu sonho é que você seja um destes. Seu compromisso, querido filho, repita comigo: entendi que Deus derramará 7 pragas sobre aqueles que possuírem a marca da besta. Então, eu me comprometo a buscar continuamente a proteção do Criador, tendo a certeza de estar selado com o selo de Deus e vivendo com seu povo escolhido. Escreva sua cartinha para mim agora.